Olá, pessoal! Começa agora o primeiro episódio do programa Careiro Agroecológico da Rádio Floresta. Eu sou Felipe Mesquita, técnico administrativo da Casa do Rio. E eu sou a Camila, também faço parte da equipe Casa do Rio como técnica de projeto. E é uma honra estar aqui hoje. Hoje vamos falar sobre um projeto muito importante que nasceu aqui em Careiro Castanho, que está mudando a paisagem e o solo da nossa cidade. Vamos falar hoje sobre Roçado Sem Fogo, que é uma iniciativa que prova que é possível unir, né, a fartura, produzir a fartura e manter a floresta em pé. E ninguém melhor que o próprio idealizador do projeto para vir nesse primeiro programa falar sobre ele. Seja bem-vindo, Sidney, na estreia de 2026. Muito obrigado, quero agradecer o convite, poder estar aqui para falar sobre o projeto Roçado Sem Fogo, para falar um pouco da minha trajetória também. Eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Sidney, vamos falar um pouco sobre o projeto Roçado Sem Fogo. Fala pra gente o que é o projeto Roçado Sem Fogo e como surgiu essa ideia. Então, a gente sabe que no nosso município nós temos, não só no município, mas em toda a região amazônica, nós temos a agricultura do corte e queima, né, que é muito tradicional no território. E foi dessa forma que as pessoas aprenderam a produzir, utilizando o fogo para limpar os terrenos, para poder ter ali a sua produção, né? Mas a gente sabe também que, em alguns casos, esse modelo de trabalho, de produção, ele foge do controle das pessoas e acaba incendiando áreas, né? E então, assim, em 2023, quando nós tivemos duas estiagens prolongadas, né? Nós tivemos duas estiagens. A gente estava com o solo muito seco, as plantas estavam muito secas, e a gente teve um grande incêndio no São José, na comunidade de São José, né? Devastou ali boa parte da comunidade, as pessoas perderam os plantios, algumas perderam até a casa, né? Enfim. E a gente viu aquele povo ali no sofrimento, né? Sofrendo para poder manter suas famílias. E eu vi assim o quanto era importante trazer uma alternativa que pudesse produzir sem a utilização desse método tradicional, corte-queima, né? Então a gente começou a conversar com as pessoas, elas toparam a ideia, né? E nós submetemos uma proposta, né, junto ao Fundo Casa, e foi aprovada. Nós iniciamos o processo dos cursos lá na comunidade de São José, né? O curso é formação e assistência técnica, né, em práticas agroecológicas. Então foi aí o surgimento desse projeto. Show. Como você falou, né, quando você trouxe a utilização do fogo, né, para limpar, né, para eles cultivarem, é cultural, né, vem dos pais, dos avós. Então, quando você trouxe essa proposta do roçado sem fogo, você encontrou muita resistência por parte dos agricultores. Que forma você utilizou assim para eles aceitarem, né? Ainda mais agricultores que são bem resistentes a mudanças, né? Então, qual foi o que você achou ser o melhor método que você encontrou para trabalhar com eles e implementar essa prática? Então, inicialmente a gente fez uma reunião falando do projeto. De fato, essa resistência houve também. Isso é natural que aconteça, né? Porque são décadas, talvez centenas de anos aí que se utiliza esse método, né? Então, já vem de muito tempo. E a resistência veio, como qualquer outra coisa nova, né? Quando surge algo novo, para nós aqui talvez seja novo, mas em outros lugares já estão fazendo. A gente começou a conversar e mostrar resultados em outras localidades, né? Eu não tive tanta dificuldade porque também sou agricultor, então a gente já vem mostrando desde 2015 que é possível sim produzir sem precisar estar abrindo grandes áreas e também utilizar esse método de corte-queima. Então a gente foi mostrando resultados do que a gente já havia feito, mostrando resultados de outros lugares, mas mostrando principalmente aqui no nosso território, né? Porque eu acho que é importante mostrar o que a gente tem no território. Aí a gente foi mostrando, conversando com eles, e a gente fez a pergunta, né? Esse primeiro momento foi um diagnóstico que nós fizemos ali e perguntamos para eles, vocês querem topar essa ideia, né? Agora você pensa assim, todo mundo fragilizado porque tinha perdido plantio, alguns perderam as suas propriedades, assim,
E aí eles toparam a ideia, né? Não foram todos. Nós fizemos o lançamento para toda a comunidade de São José. Apareceram cerca de 20 famílias, mais ou menos, ali, que já é um número bem expressivo, né? E a gente começou a desenhar o projeto. Só, esse projeto não vai ser meu, esse projeto vai ser desenhado por todos nós. Quando você inclui alguém no processo, né, como participante do processo, você consegue engajar melhor, porque ele se acha parte, né? A gente fala muito no sentimento de pertencimento, que é isso, né? Você pertencer àquele projeto. Só o que a gente quer de fato é que a comunidade possa melhorar sua forma de produzir e ser modelo para as outras comunidades. Então vocês não vão ficar só num projetinho aqui, né? Vai ser algo grande. Eu sempre falava isso, vai ser algo grande que as outras comunidades vão ter como modelo. E aí a gente conseguiu convencer uma parte das pessoas, né? E foi um sucesso. Nossa, show, muito legal. Porque eles precisam, como você falou, né? Eles precisam ter esse senso de pertencimento, né? E mostrar a proposta e incluir eles no meio. Muito legal. E hoje existem vários produtores agroecológicos, né, aqui no município que não utilizam mais o fogo. Isso é resultado de um trabalho lindo que você idealizou lá no início, né? E agora você poderia falar pra gente como se limpa um terreno na prática sem utilizar o fogo e quais são os principais passos dessa alternativa? Então, eu sempre digo para a gente trabalhar em áreas que estão, assim, degradadas, né? Ou então com capoeira fina, que a gente chama, né? Porque áreas de mata fica bem mais difícil de produzir. O que a gente faz? Faz a roçagem, né, com roçadeira ou facão, utiliza o facão, faz a limpeza de fato do terreno, separa todo esse material obtido lá, né, os galhos, as folhas, procura separar o máximo, né, também depois para usar para cobertura desse solo. Então é importante utilizar esse material todo depois que vai se transformar em adubo no futuro. Então, a gente faz a limpeza, se tiver condições, for uma área que seja um tanto de estocada, a gente passa um tratorito, né, para deixar ali o solo mais oxigenado, que às vezes é um solo bem compactado, então precisa de oxigenação. E a partir daí a gente vai utilizar inicialmente os insumos, são adubos, né, produzidos aí de forma orgânica, né, como a gente já utiliza, né. E às vezes utiliza a própria cinza, que seria daquela mata queimando, né, mas você pegou ali na casa de farinha, vai utilizar a cinza também, né, porque a cinza, o agricultor sempre pensa, a cinza, se eu não plantar, se eu não tocar fogo, não vai dar bom por causa da cinza. Mas a cinza, ela só faz o processo de equilibrar o pH do solo para liberar nutrientes. Então, se a gente usar a cinza que a gente usa na casa de farinha, perfeito, faz o mesmo processo, só que a gente não matou os micro-organismos que estão no solo. Então, tem esse diferencial também. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, ela deve estar se perguntando como eu faço, né? Como eu faço esse roçado sem fogo aqui no meu terreno? Qual é a melhor forma o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que eu posso fazer isso aqui na minha casa? O ano que eu tô, né? Deve estar se perguntando agora, nesse exato momento, assistindo aqui. Como ele faz? Como eu faço na minha casa, lá no meu sítio? Para a gente entender o projeto Roçado Sem Fogo, é preciso entender o seguinte, que nesses cultivos que nós fazemos, geralmente nós não plantamos apenas um monocultivo. A gente fala do policultivo, que é produzir mais de uma ou duas ou três ou cinco espécies no mesmo terreno. Então, assim, você não vai precisar de uma área muito grande, a depender da seu interesse. Eu quero trabalhar com hortaliças. Então, numa área pequena, você vai trabalhar com hortaliças, mas também vai inserir outras culturas, ciclo anual, frutíferas. Ou seja, a gente fala do sistema agroflorestal. Eu vou deixar de utilizar uma área de 2, 3 hectares para utilizar uma área meio hectare, mas que eu dê conta de produzir. Né? Eu sempre falo assim, você vai conseguir em meio hectare o que você conseguiria em 5 hectares. Só que você vai ter um terreno muito menor para trabalhar, né? Vai ter uma produção escalonada, então sempre vai ter algo para você colher. A gente alinha não só a produção de roçado sem fogo, mas com sistemas agroflorestais, né, que é produzir espécies de horta, frutíferas, alinhada a plantas florestais que vão depois estar naquele solo. Então, o primeiro passo é, como eu falei, preparar o solo com roçagem, né, se der para destocar, beleza, né, que tem áreas que precisa destocar, depois passar um tratorito e vem com adubação, né, e depois você vai inserir as mudas, né, aí que você vai utilizar na hora do plantio, cinza, calcário, esterco, né, um composto orgânico, e aí depois disso é cobrir o solo.
um dos motivos do sucesso do plantio é você cobrir o solo. Você cobrir o solo, retém a água, disponibiliza nutrientes para a planta, né? E ali mantém a planta também para não crescer o capim, né? Porque o grande problema das pessoas são as plantas espontâneas, né? Que vai surgir o capim, uma outra erva. Então, assim, é interessante que cubra o solo com aquele material que você roçou. Então, você reutiliza o material, fazendo com que a ciclagem de nutrientes se torne muito melhor através desse processo. Isso é algo sustentável, né? Baseado na agricultura que antigamente eles utilizavam uma área e era preciso eles no outro ano derrubar uma outra área para poder produzir. E esse método não é sustentável, né? O nutriente vai se repondo, né? E cada ano que passa vai ficando ainda melhor, né, pro plantio. Sim. Imagine você limpou uma área de um hectare, por exemplo. Aí você tocou fogo. O primeiro ano vai produzir legal, porque a cinza ela veio, equilibrou o pH do solo, só que naquela parte que queimou, os micronutrientes, os micro-organismos acabaram. Por isso que ele produz o primeiro ano. Quando chega no segundo, produz, mas já é metade da produção. No terceiro ano, ele não insiste, porque sabe que já perdeu aquela área. Aí precisa o sistema de posil, né, que é 2, 3, 5, 10 anos, a depender do local onde ele está produzindo. Com essa metodologia do roçado sem fogo, não. Como a Camila bem disse, ele vai poder estar produzindo naquela área constantemente. Aquela situação, né? Trabalhar com o solo, né? Trabalhar com ele e ativar ele, querendo ou não, de uma forma natural, sem agrotóxico também, né? É muito importante frisar isso, que o roçado sem fogo, ele entra com isso, né? Da forma natural, sem degradar o solo. Que daqui a 10 anos, 20 anos, esse solo continue frutificando da melhor forma, com E até melhor, e né? até melhor, né? Então, agora que esse projeto já é uma parte, já é uma realidade da nossa região aqui, quais são as metas para o Roçado Sem Fogo para agora em 2026? Eu fiz uma meta para 18 meses. A gente está levando esse material para a nossa viagem. A gente vai ter, eu coloquei uma meta para 18 meses, né? A gente implantar pelo menos 40 hectares aqui, né, de sistemas agroflorestais e a gente beneficiar pelo menos 80 famílias. Então, cada família ali ter pelo menos 2 hectares para cultivar, né? A gente está muito esperançoso quanto a isso, né? A gente poder beneficiar essas famílias com 40 hectares, melhor dizendo. A gente quer muito plantar 40 hectares de sistemas agroflorestais no território, né? Seriam 80 famílias, na verdade seriam meio hectare, né, para cada. Que é o que a família dá conta, de fato, de manejar. Porque não é só implantar, a gente implanta, organiza, mas manejar que é o processo. Não é só plantar e deixar lá, né? Então tem um processo de manejo que ele depende muito de quem vai estar à frente desse processo. Esse manejo ele é extremamente importante, porque se não manejar vai crescer de qualquer jeito e talvez não obtenha sucesso. Aí depois a pessoa pode dizer, não foi legal e tal, mas porque precisa do manejo, do cuidado, um trato cultural, né? Uma limpeza, enfim. Mas a nossa meta é essa, é alcançar 40 hectares. E nós, de fato, conseguimos do recurso que nós estamos pretendendo, nós queremos alcançar 40 hectares em 18 meses. Então, vocês oferecem cursos, capacitações para essas famílias que são beneficiadas com isso? Sim. A gente, nessa primeira fase, a gente conseguiu contemplar 25 famílias com formação, né? Assistência técnica e apoio nos insumos, né? Mas foi mais formação e assistência técnica. Só que nesse segundo momento, nós queremos, de fato, oferecer a extensão rural, né? A assistência técnica é prestar assistência. E lá, a extensão rural é quando a gente chega e faz. A gente chega e faz junto das famílias. Então, a gente quer muito poder fazer em uma escala maior. Ter uma patrulha mecanizada para isso. Precisa muito. Porque fazer na roçadeira, no tratorita é legal, beleza. Pequenas áreas. Quando eu vou para meio hectare, já fica meio difícil fazer na roçadeira e no tratorita, né? Já é uma área maior, então precisa de um maquinário bem maior, né? E a gente quer montar um centro de compostagem, né? Também que precisa para adubo, porque a gente sabe que a disponibilidade de adubo é bem complicada e é caro, né? A gente também quer fazer isso também, e um viveiro, para poder fechar o ciclo, né? Poder dar para as pessoas o adubo,
o solo preparado e as mudas. Nós sabemos que o projeto Roçado Sem Fogo é apenas a ponta do iceberg, né? Tem muito mais do que isso. Você pode falar um pouco, por exemplo, sobre o IESA? Sim, é o Instituto de Empreendedorismo Socioambiental da Amazônia, né? Nós iniciamos ali em 2024, em maio, mas é um projeto que já vinha rodando aí um bom tempo e a gente deixou de ser o foco ser agroecologia, né? Porque, olha, para o Sidney é agroecologia, mas o foco deixou de ser agroecologia, o foco é o território. Acho que a nossa causa, né, de fato, assim como da causa da Casa do Rio, é o território, né? Então tem muitas coisas no território que a gente tem que desenvolver e o IESA vem para isso, vem para somar com as outras instituições daqui, né? Eu tenho orgulho de ser daqui, né, e trazer essa proposta do IESA para cá. E a gente atua na agroecologia, mas atua também na reciclagem, por exemplo, né? Atua na agroecologia, mas na reciclagem também, mas atua também na questão do empreendedorismo rural, empreendedorismo feminino. Então, que nem você falou, é a ponta do iceberg, né? O IESA tem várias frentes, né, de trabalho e a gente tem tocado à medida que a gente vai conseguindo recursos para poder tocar cada projeto, né? Então, o IESA é isso, assim, é daqui, feito por pessoas daqui, né? Então a gente tem muito orgulho disso. As pessoas da direção do IESA, a maioria é de comunidade, que já participou de projetos e decidiu tá com a gente nessa causa. Voltando rapidinho para o Roçado Sem Fogo, essas famílias que produzem, né, as suas próprias roçadas, isso é para consumo próprio ou elas podem vender, utilizar o plantio delas para venda de produtos que eles mesmos plantaram? Existe um projeto, né, pela IESA que propõe isso, de eles possivelmente venderem tudo que eles, pelo menos a maior parte do que eles venderem na cidade ou em outros lugares? Quando a gente idealizou o projeto, nós focamos aí em pelo menos 3 frentes, né? A gente precisaria primeiro de quê? De formação. As pessoas precisam ser informadas, e aprender sobre as técnicas e tal. E a gente fez essa parte. Qual era a outra parte? Apoio, né, a compra de insumos, por exemplo, né, que é um incentivo à produção. E nós incentivamos com semente, adubo, enfim. E a gente pensou no terceiro tripé, que para mim, é um dos mais importantes, que é a comercialização. Apoio à comercialização. Porque, convenhamos, não adianta a gente incentivar as pessoas a produzirem e ficar por isso. Eu te incentivo a produzir, quando começa a produzir muito, recebo ligação, sim, eu estou com tantos pés de alface, e a gente não tem um local para... Pensando nisso, dentro da plataforma do Projeto Roçado Sem Fogo, nós criamos a Feira de Empreendedorismo Rural do Ramal São José, né, que acontece todos os domingos. No projeto, a gente colocou 2 edições, Camila, interessante. Colocamos 2 edições, né, para ver como é que seria, e hoje já são mais de 60 edições. Nossa. Então a feira pegou, né, e a melhor de tudo, os agricultores, as agricultoras se apropriaram daquilo. Eu nem chamo mais agricultores, são os empreendedores rurais, né, que é uma feira de empreendedorismo rural. Eles se apropriaram da ideia e hoje dão conta de estar sozinho na feira. Não precisa o Sidney estar lá chamando, puxando, não. Eles se apropriaram da ideia porque foi uma coisa construída como? Por eles, dentro do território deles. Então hoje existe a feira lá, cara, 60 edições, mais de 60. Tem mais de um ano, né, rodando, e não parou nenhum domingo. Então hoje existe a feira e 15 famílias participam, né? Às vezes vai 12, assim, mas a ideia é 15 famílias participam de tudo. Tem de tudo lá, né, na feira. Não é só produtos da agricultura. Tem outras coisas também, roupa, tem... Enfim, movimentou a comunidade, né? E essa era a ideia do projeto, esse despertar das pessoas para quê? Eu não preciso viajar 100 quilômetros para me vender meu produto, eu vendo dentro da minha comunidade. A gente chama isso de circuitos curtos. Então, é importante que essa iniciativa chegue a outras comunidades. Por quê? Por causa disso. Porque as pessoas precisam entender que dentro do território delas podem produzir para o consumo, mas o excedente pode ser vendido lá mesmo, né? Porque as pessoas de lá consomem também. Então, isso a gente, quando fechou o projeto, essa era a cereja do bolo, né? Seria isso. E Sidney, como você falou, vocês já realizaram várias feiras lá no Ramal do São José, mas sabemos que para isso tem um custo, né? Aí eu queria saber, se eu quero conhecer mais a fundo, quero ser um doador, ou até mesmo voluntário, o que eu posso fazer? Então, procurar na rede social, né? A gente tem lá
no IESA, iesa.amazônia, né? Tem a minha também, que é sidneycastro.careiro. A gente tem a nossa conta, né, para doação lá no próprio Instagram, já tem lá fixado o nosso QR Code para doação, né? Então, quem quiser contribuir com as ações do Instituto, tá lá todo o histórico do Instituto, né, desde quando a gente iniciou, e a gente tem um histórico bem legal, assim, de projetos que a gente já realizou. E quem se sentir à vontade para nos ajudar, né, para ajudar o Instituto que, de certa forma, agora vai ter um reconhecimento maior, né, devido à nossa ida para essa viagem. Então, assim, é importante que quem de fato queira ajudar, procure nas redes sociais, entre em contato ali, né? Tem o telefone também lá do IESA, tem um e-mail do IESA, enfim, nos procure que a gente vai estar mostrando as formas de você doar, né? Muito interessante que tu citou sobre a viagem, né? As pessoas que estão nos assistindo agora podem dizer, que viagem é essa? Então, sei lá, o senhor foi selecionado, né, como um embaixador, né, daqui da região norte para representar a região norte, né, lá no Brazil Conference, né? Que você poderia explicar mais um pouco para o povo que está assistindo a gente sobre o que é isso, como funciona, né? É sobre o que? Explicar para a gente direitinho como funciona isso aí? Então, a Brasil Conference, na verdade, é uma vitrine, né, cara, para líderes de projetos sociais. A gente sabe que tem muita gente boa fazendo muita coisa boa em todo o Brasil, né? E eles fazem essa seleção anualmente dos líderes. E aí a pessoa se inscreve ali no site deles, né? E olhei ali e disse, rapaz, vou me inscrever e tal. E decidi inscrever. Foram mais de 600 inscrições. Então é um processo que muita gente se inscreve, né? Como eu falei, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. E aí foi tendo as etapas, né? A primeira foi o formulário, depois é um vídeo, depois uma entrevista, né? E por final, eles entraram em contato para dizer quem havia sido escolhido, né? Daqui a gente teve eu e a Fran, né? Como finalista, fiquei muito feliz. Inclusive, na minha entrevista, eu falei da Fran. Eu disse, Fran, eu falei de ti, cara, na entrevista. Não tinha como não falar e tal, porque eu tenho uma história dentro da Casa do Rio também, né? Não é só, Sidney não é só do IESA, ele teve uma história que e hoje ainda estou na Casa do Rio, né? Como conselheiro, então foi muito bom, assim. No final, eu falei da Fran, eu falei da Casa do Rio, eu falei. E é isso, eles fazem essa escolha, né? E a gente vai poder ali expor os nossos projetos, né? E também buscar pessoas que queiram investir na Amazônia, né? E nas outras regiões, né? Então a gente vai com esse propósito de representar não só o nosso município, né? Mas representar a região norte, né? Que é uma região muito bonita, né? Mas que sofre muito também, né? E a gente vai lá representar e mostrar que a gente aqui também sabe trabalhar com projetos sociais, né? Verdade, como estávamos comentando, né? O Brazil Conference, ele envolve, não é só pessoas que vão daqui lá para os Estados Unidos e comentam e fazem uma reunião lá, envolve o mundo todo, né? Pessoas de várias regiões que vão para lá participar, né, dessa conferência e que buscam, né, melhores formas de incentivar, de buscar maneiras para melhorar o Brasil, né, como um todo. E ver que uma pessoa, né, aqui de Careiro, que teve um pensamento, né, um ideal gigantesco e está levando esse ideal para outros cantos do mundo, né, é muito interessante. A pessoa que possa, talvez um jovem que esteja nos assistindo agora, possa estar se perguntando qual será o meu impacto, né, daqui a 5 anos, a 10 anos. Tá aí, e aí entra o Sidney, né, mostrando, sendo uma referência que de Careiro você pode chegar lá nos Estados Unidos, de Careiro você pode chegar lá no MIT, que é uma das faculdades mais renomadas dos Estados Unidos, né, para representar a região norte como uma potência, não apenas uma região do Brasil, mas uma potência que tem um impacto gigantesco, não é mesmo? Então, foi uma aula, né? Foi importante para nós também, que somos técnicos aqui na Casa do Rio, ver uma pessoa que é daqui, que nasceu aqui e que está levando, né, o ativismo social, bionatural, né,
a agroecologia para outros patamares. É muito gratificante e importante. É isso mesmo. Quando eu vi o post no Insta, eu fiquei, nossa, fiquei inspirada, né? Falei, nossa, o que eu tô fazendo para mim também ter uma trajetória dessa, né? É algo bem inspirador mesmo. Eu falo para as pessoas, comece, né? Você precisa começar. Lá em 2015, quando eu iniciei, que eu vim, o Thiago me oportunizou, né, em 2016 de ir a Brasília, né, em Sobradinho, aprender ali sobre práticas agroecológicas, sobre agricultura sintrópica na época. Então, quando eu vim de lá, eu vim cheio de expectativa, cara. Eu sou um cara que pensa muito rápido e as coisas passam muito rápido na minha cabeça. E eu gosto muito de criar, cara. Eu sou muito assim, né? E criar e fazer, né? Não só pensar, que às vezes a gente só pensa, mas fica pensando nas dificuldades, né? E aí eu comecei, ali fui em algumas comunidades e meio que ninguém dava muito valor, né? Porque, rapaz, esse rapaz vem falar sobre isso aqui, eu já planto assim. Aí eu decidi comprar um lote, compramos, e suaves prestações, diga-se de passagem, né? A gente comprou e comecei a trabalhar ali, enfim. As pessoas começaram a ver que de fato tinha resultados. Por isso que eu digo, comece, né? E aí dali surgiu a escola itinerante, né? E surgiram várias coisas a partir dali. Então, uma trajetória, fazer 11 anos. Então, assim, tem gente que consegue mais cedo, né? Mas foram muitos domingos que eu deixei estar em casa para estar por aí ensinando agricultor isso. Muitas horas que eu não vou dizer que eu perdi, porque eu não perdi, eu ganhei, né? Muitas horas que eu tive que parar para atender agricultores, né? Tinha dia de domingo que só dá dia de domingo, assim, disse, bora, vou dia de domingo. E eu ia, cara. Vai, eu digo para as pessoas, vai, cara, vai, que se tu tens um propósito, vai, mano, vai que uma hora vai dar certo, né? E eu não fico esperando que as coisas aconteçam, Camila. Eu sou um cara que eu sei que vai acontecer, né? Eu não fico assim, eu vou esperar que isso aconteça para poder fazer tal coisa, não. Eu sei que na hora certa vai acontecer. Quer ver uma coisa? Em 2023, eu recebi um e-mail. Interessante essa história. Pra você ter uma ideia, eu nem li esse e-mail. Eu estava agora recentemente pesquisando as minhas caixas de e-mail. E eu pesquisei Brasil Conference porque eu queria ver um material que eles tinham mandado para mim. Eu olhei em 2023, eu recebi um e-mail com uma indicação para eu participar do processo de seleção do Brasil Conference. E eu não vi esse e-mail, se eu vi, eu não dei moral para esse e-mail. Aí eu até disse para a equipe lá que está realizando o processo, eu disse, eu acredito que as coisas acontecem sempre no tempo certo, né? Naquele tempo não era o tempo para eu estar lá. Aí eu fiquei assim, disse, cara, como é que pode? Em 2023 eu recebi, mas não era o tempo, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus para que aconteçam as coisas. Então, eu digo sempre às pessoas, comece. Não tem recurso, comece assim mesmo. Uma hora as coisas vão acontecer, né? O ponto inicial é começar, né? E olhar os seus e-mails. Olha os e-mails. Eu gostaria de agradecer a presença do Sidney por essa parceria com a Casa do Rio. E saiba que nossas portas estarão sempre abertas para você nos visitar, tomar aquele cafezinho. Fique sempre à vontade para isso, viu? E você que quer acompanhar a história do outros projetos, a história dele, do Sidney, siga a página dele no Instagram e também siga a Casa do Rio. Quero muito agradecer o convite, né? A Casa do Rio, eu me sinto em casa, de fato, né? Aqui que eu comecei toda a minha trajetória, né? Na agroecologia, enfim, nos projetos sociais. Quero agradecer muito o convite, né? E dizer, assim, para as pessoas que acreditem que vocês são possíveis, que as coisas vão acontecer, né? Acredite que as coisas vão acontecer. A gente sabe que sempre se coloca dificuldade, né? Mas começa. A partir do momento que você começa algo, Deus abençoe e as coisas vão acontecer, né? E pedir para vocês que sigam a página do IESA também, né? IESA.Amazônia, e a gente vai estar postando sobre tudo que acontece lá, né? Quando for fazer o vídeo também nós vamos falar sobre isso, vai ter o vídeo da apresentação do projeto, então siga a gente, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A gente vai estar acompanhando aqui tudinho na Casa do Rio, e acredito que Careira também vai estar, a região norte vai estar acompanhando o Sidney Castro lá no Brasil Conference. Tchau, gente, até o próximo episódio. Tchau, gente. Estamos finalizando esse dia aqui na Brasil Conference. Hoje foi dia de expor o nosso painel, né? Apresentamos o projeto Roçado Sem Fogo.
do Instituto de Empreendedorismo Socioambiental da Amazônia. Eu quero agradecer imensamente a equipe da Brasil Conference, quero agradecer também a Rede Muda Mundo e a Baterias Moura por todo o apoio prestado a nós durante esses dias. Eu quero agradecer também a todos os amigos, a família e aqueles que acreditam que é possível nós construirmos juntos um Careiro, um Amazonas e um Brasil melhor. Um abraço, esse prêmio é de todos nós. Valeu!